Vem comigo. Oferecimento Isal Gestão de Pessoas, o maior banco de currículos do estado para a sua empresa. Meu convidado de hoje é deputado estadual. Foi candidato em 2014, obtendo pouco mais de 400 votos. Em 2018, se elegeu com aproximadamente 4 mil votos. E se reelegeu em 2022, quase dobrando essa votação, chegando a quase 8 mil votos. A gente vai bater um papo sobre a política, sobre o dia a dia na Assembleia, política estadual, federal, planos futuros, enfim, vamos conversar um pouco sobre um assunto que o acreano mais gosta. Política. Eu vou bater um papo com o deputado estadual, Fagner Calegari. Vem comigo. Vem comigo, no caminho eu explico. Deputado Fagner Calegari, cara, que prazer ter você aqui hoje no Vem Comigo para bater um papo, conversar um pouco sobre... Acho que veio direto da Assembleia, não foi isso, cara? Prazer, muito obrigado por vir bater esse papo aqui com a gente. Quase isso, né? O primeiro prazer é meu. Como você já falou, vim direto da Assembleia, não, quase, deu tempo de ir em casa almoçar rapidinho, voltei no gabinete, atendi o prefeito de Brasileia e agora vim para cá para a gente poder fazer esse bate-papo no... Vem com a gente agora, né? Vem com a gente, né? Vem com a gente. Vem conosco. Estamos aqui, pronto, para resenhar. Achei legal na abertura o detalhe, falar daquilo que o acreano mais gosta. Não tem um botequim, que é uma expressão que inclusive você gosta de usar muito, que é sobre... Não tem um botequim que você não vê um acreano discutindo. E o seguinte, o acreano é meio que brasileiro mesmo, né? Técnico de futebol, ele que tem a receita certa de... Sempre. E eu acho isso muito sabe quem vai se eleger, quem não se elege mais nem a presidente de bairro... Ali nem a data contra consegue explicar algumas coisas, né? Mas é legal. É interessante que não é só em ano de eleição, não. Passou a eleição, no dia seguinte ele já está discutindo. Os políticos já estão se articulando para a eleição seguinte e nos botequins, nas praças, nas igrejas, já estão discutindo os eleitos da eleição seguinte. No botequim já está falando quem é o próximo governador, quem é que vai ser presidente disso, presidente daquilo. E eu acho que é isso que dá essa dinâmica para a política acreana. Eu não consegui imaginar, eu não conseguia, né, antes disso. Você, na abertura, já mencionou. Em 2014 eu tive 492 votos. Em 2018 a gente consegue ser eleito ali no Partido Verde com 3.731. E você sabe muito bem que você foi um dos que protagonizaram para que isso tudo tivesse acontecido. Veio para o nosso grupo naquele momento para dar aquilo que nós não tínhamos, nem de longe, que é o tempero do que é uma montagem de chapa, do que é o meio político. E assim, eu sempre falo, eu sempre digo que a primeira reunião que eu fui, para o pessoal de casa entender, eu nunca me esqueço, ó, me achando muito importante, fui para uma reunião com o Marcos Alexandre. Tal. Se eu não me engano, estava o Marcos Alexandre e o Camay. André Camay. Né? Que já esteve aqui bater um papo comigo aí, também. Fomos nós dois, aí chegamos lá, eu com aquela habilidade, tipo um elefante numa sala cheia de cristal. De cristal. Sentamos, quando deu... Falei, acabou a reunião, eu entrei no carro e olhei assim, como o cara diz, e aí, fui bem? Aí o apresentador aqui, o Rodrigo, chegou e falou assim, perdeu a grande oportunidade de ficar calado. Isso eu nunca esqueci. De ouvir, né? De ficar calado para poder ouvir. Porque a gente acabou indo para uma reunião que era política, para trazer alguma coisa, a gente não trouxe nada. A gente entregou só entregou tudo. A gente só entregou. Então, esse para mim é um fato que marcou e eu carrego, eu sempre conto essa história. Então, se hoje eu estou aqui, tem uma digital que é sua também, eu sempre falo isso. Por onde eu passo e agora, em 2022, a gente consegue, com toda essa equipe, com todo o trabalho que a gente vinha, no dia a dia, a gente vem e consegue ter 7.112 votos.
Mas lembrando que lá em 2020 ainda, a gente foi para uma disputa com o Bruno e a gente perdeu para o partido, né? Ficamos ali entre os 10... 2.100 votos, se não me engano, 2098. Isso aí. Ficamos ali entre os 10 ou 12 vereadores mais bem votados na capital, mas que não ganhou mandato. É igual time que ganha o vice. Não adianta. Ganhou de 2-0, mas tinha que fazer 3 para ser campeão. Perdeu o campeonato. E agora, em 2024, a gente consolida o trabalho. E tu arrebentou de Com voto. o Bruno, 2024... 2 se arrebentou de voto. E o Bruno agora... Em 2022 foi a reeleição. Eu já fui o terceiro mais votado na capital, com 4.314, se eu não me engano. E agora, em 2024, veio o Bruno com o trabalho que a gente já vinha 18, 20, 22 e 24, e se torna hoje o vereador mais votado, né, mais bem votado da história do Acre, né, nem de Rio Branco. E a gente, com esses números, a gente coloca o Bruno hoje como o vereador que tem mais votos do que 8 deputados estaduais. Mas não é só o Bruno, não é só o Calegari. Para quem está de fora, pode pensar que existe uma grande estrutura de governo no nosso entorno. E muito pelo contrário. Eu falo, porque isso não é segredo, fomos para o PP com a promessa de ter o teto. E acreditem, foi 55% só do teto que deram para a gente. Para um candidato que... Do teto de ajuda estrutural. De ajuda estrutural, que é o permitido pela legislação. E essa foi o tratamento que a gente recebeu. O Bruno, tu conhece, ele é o cara mais paz e amor, mais tranquilo, mas eu não. Combinado é combinado. Combinado é combinado. O combinado não sai caro. Ninguém é obrigado a pegar na mão do outro para fazer acordo. Mas depois que pega, que cumpra. Mas enfim, ganhamos. Hoje o nosso trabalho, eu acredito que ele está consolidado. Uma coisa que a gente sempre conversou, e você, enquanto tinha aquela função ali da mentoria, do cara para orientar, falava que a reeleição era muito mais difícil do que a eleição. E de verdade, a reeleição ela é porque muito parece que dobrou de mais voto, mas que foi mais fácil. Não, é difícil. Não posso falar um pi aqui, mas nada é difícil. Não, aqui você pode falar o que você quiser. Eu ia baixar o nível do programa, eu não vou. Não, pode falar o que você quiser. Porque... Não sei se porque estão gravando aí para suas redes sociais também, mas aqui fica à vontade. É complicado, é duro. A eleição, ela exige hoje do candidato, eu digo que a eleição está cada vez mais profissional. A gente tem que estar com a cabeça boa, com o corpo bem assim, o que eu digo cara, fisicamente mesmo, porque isso é uma maratona que a gente começa a correr. E a campanha é uma maratona, né? É uma maratona. Tem muita gente que acha que a campanha é 100 metros rasos, corre muito, cansa, ou deixa para correr muito depois. Campanha é uma maratona. Então, qual a maratona? Tem hora que você tem que correr um pouquinho mais, tem hora que você tem que diminuir, né? E ela começa muito antes, mas muito antes da campanha propriamente dita, né? Tu acabou de desenhar. Às vezes a gente escuta muito falar que faltou o gás final para o fulano, faltou o gás final para o Beltrano. Mas é porque é exatamente isso. Se a gente não dosar... Programou a maratona, são 42 quilômetros. Se a gente não dosar a força e a energia que a gente vai gastar em cada momento, a gente acaba concentrando força e energia no momento e recursos, e tudo. No momento que não é o ideal. E falta no sprint final. Mas... Tu aprendeu rápido pra caramba, né? Não, porque, pô, não é muito, o cara pula de quase 4 mil votos para quase 8, aprendeu, e o engraçado aprendeu o caminho das pedras rápido. O engraçado é que em 2015, né, eu ainda fui tentar ser conselheiro tutelar. Aí eu perdi a eleição de conselheiro. Pós-eleição de 2014, que teve 400 votos, 2015 tentou ser conselheiro. Não, se eu tive 400... Isso não é para mim. Se eu ainda tive tentou... 400 votos, eu consigo uma eleição de conselho. Pau, 100 e pouquinhos votos, eu nem lembro, para falar a verdade. E depois pula para quase 4 mil votos, 2, 3 anos depois. Você vê que o tempo não é grande, ou seja, não teve grandes trabalhos individuais. Um grupo mesmo muito, muito bacana que abraçou. Você representava um projeto ali, né? Na verdade, eu digo que o resultado disso tudo, ele veio a várias mãos. É um grupo. Lá em 2017,
nós constituímos um grupo e em 2018 esse grupo saiu vencedor e daí para frente a gente começa, é claro, o grupo ele nunca consegue ficar tudo, mas o conceito, o conceito do grupo, eu acho que se onde manteve. conseguimos manter a convergência dos ideais, a gente conseguiu, a gente fixou. Agora falou parlamentar mesmo, profissional, como a convergência dos ideais, mas é exatamente isso. Porque assim, as pessoas veem no político, às vezes, uma oportunidade só, e eu acho que a política não é só oportunidade. Eu costumo dizer que com esse grupo de empresários, que muitas vezes é mal visto por uns, é porque não conhece a nossa realidade. E eu sempre digo aonde eu passo, aqui dentro, no grupo que eu represento, eu estou representando empresários que têm responsabilidade social. Empresários da terceirização. Sim, é um empresário que a gente que vai para a discussão da convenção coletiva, o empresário defendendo o aumento de salário, defendendo o auxílio alimentação, defendendo a inclusão pela primeira vez do auxílio saúde. Então, assim, não é uma pauta que agrada os demais, porque todo mundo sabe que é despesa. Mas aqui dentro a gente tem um grupo de colegas, empresários que defendem e cuidam dos seus colaboradores. É por isso que eu digo que eu defendo hoje o empresário que tem uma pauta de responsabilidade com o seu colaborador. É o cara que na licitação de repente não baixa o preço ao ponto que torne aquele contrato inviável depois. Por isso que aí começa a atrasar um pagamento. Infelizmente é o que a gente vê hoje. Alguns contratos em algumas secretarias, aí o pessoal mandando no meu Instagram, que hoje a rede social permite isso, esse acesso direto da população, não digo nem do eleitor, porque ali não foi toda a terceirização que votou no Calegari, que votou no Bruno, mas que eles enxergam na gente hoje a pessoa para defender aquilo que é do interesse dele, por mais que ele não votou. E ele está certo, porque o deputado ele é do Estado. Por mais que ele represente uma categoria, mas ele é do todo, né? Então, eu fico muito feliz, eu sou um afortunado, eu sempre falo isso, eu falei essa expressão outro dia numa reunião nossa. Para quem não sabe, eu não sou do Acre. Esse ano que passou fez 20 anos que eu cheguei no Acre. Estou no segundo mandato de deputado estadual, e é claro que a gente vem numa ascensão. Tudo isso devido assim, a muito trabalho, um grupo que cada dia que passa se consolida, enquanto uns dizem que a gente está brigando, que a gente está rompido, que nego, agora quem é candidato é fulano, que tu não é mais. Eu digo uma coisa, eu falei outro dia numa roda ali com um presidente de partido, eu falei, o problema que nós não temos aqui é o ego e a vaidade. Porque se eu enxergar que é o momento do colega vir, para a gente poder ganhar a eleição, eu não sou candidato. E isso eu vejo que, de certa forma, incomoda os outros, porque você me conhece, eu sou empresário também. Então, eu tenho vida fora daqui. Eu tenho meus filhos fora daqui, eu tenho coisas que eu deixei de fazer ao longo desses anos, que eu acredito que quando esse momento, esse ciclo passar, eu vou ter que correr atrás, né, para recompor com os filhos. Recompor, que eu digo, é o tempo, porque quando o tempo passa, ele não volta mais. Sim, sim. Renato Russo já falou, é tempo perdido, né? E então, inclusive, falar no Renato Russo, eu fiz uma tatuagem, não dá para mostrar aqui. Legal, eu fiz uma domingo também, mais uma. Na 11ª. A felicidade no dia 6 de julho de 2024, no dia do aniversário do meu filho, ia ter um show do Legião Urbana em Cuiabá. A nova banda, né, com o André Frateschi no vocal, e eu dei esse presente para ele, me deu esse presente. Que legal. Muito legal, fiz essa tatu para o meu filho. E, bacana. E assim, como eu disse, a gente acaba que incomoda, porque quando a gente não fica preso nisso daqui, e eu já falei, do jeito que eu vim para ficar e cuidar e coordenar a campanha do Bruno, que me confiaram aquilo ali, eu estou pronto para coordenar a campanha de qualquer um, que seja do nosso grupo, que tenha o nosso DNA,
que tenha responsabilidade E social compromisso. e principalmente compromisso com o grupo, que eu acho que Legal. esse é o principal. Calegari, você fez um relato aqui, a bem da justiça, eu preciso fazer outro. Te ajudei em 2018, conheci esse grupo de dentro, grupo de amigos e de pessoas importantes. Inclusive o Gebert já esteve aqui batendo um papo comigo. Mas foi um pouquinho depois daí, na hora que eu já estava me desligando mesmo dessa loucura que vocês gostam tanto, que é a política. Eu gosto, mas hoje só assistindo de fora. Atrás da cortina, tu gosta de andar atrás da cortina. Eu tinha um sonho de garoto, eu nunca escondi isso, assim, rapaz, um dia eu vou viver de escrever, cara. Tipo no lançamento do teu E livro. eu passei por um bom tempo da minha vida, adormeci isso. Chegou um momento que você me incentivou, eu comecei a ser colunista num site, que depois eu saí de lá sendo o editor do site. Hoje eu não só vivo de escrever, mas vivo também de escrever, estou na TV também. Isso aí tem seu DNA, tem a sua assinatura, como você disse. Você lá incentivou, falou assim, pá, bicho, vai, escreve, cara, escreve sim, vai ver se dá certo. E foi dando. Eu estou há alguns anos aí Aquele lançamento, jogando algumas coisas. o lançamento, era qual livro que foi aquele que é o lançamento que a gente... Você foi, né, Fui cara? no Legal, lançamento. isso mesmo. Foi Tive no você, o lançamento Gebert ali. foi também. Eu acho que isso é Foi o lançamento do importante. segundo livro, Papo de Elevador. Papo de elevador, isso eu tava com medo de falar errado, sabia que era papo de alguma coisa. Mas... O terceiro está no forno aí. Já? Tá no forno. Aí foi no segundo, vai ter que ir no terceiro também. Não tem jeito. O que eu acho, Rodrigo, que a gente não pode deixar de reconhecer o que as pessoas representam pra gente. Eu sempre falei que dentro do grupo, se hoje eu estou aqui, tem a digital do Bruno, tem a digital do Gebert, tem a digital do Raimundo, como tem a digital de todos os outros colegas que lá em 2018, compramos De uma a briga. forma ou de outra, comprou essa briga, né? E hoje, o nosso grupo, quando alguns pensam que diminuiu, a gente consegue mostrar que ele ampliou. De voto, pelo menos, tem ampliado muito. né? Tem um amigo que é o Carlos, por exemplo, o Carlos da liderança, eu chamo de Carlão. Ontem foi aniversário dele, inclusive, liguei no finalzinho do dia, dei parabéns para ele. E hoje, lembrando novamente, cara que tem compromisso com o seu colaborador, ele pode conversar comigo que eu vou atrás de tentar ajudar. A empresa que está passando por dificuldade, porque tem problema com a administração, pode me chamar que eu vou tentar ajudar. É o seu Carlos que você está falando? Não, o seu Carlos é o Carlos da liderança, é outro caso, não é o seu Carlos não. Eu estou falando assim agora num contexto geral. A empresa que hoje tem um problema com a administração, pode me chamar, porque eu estou para ajudar. E ajudar de assim, é o meu papel. Quando eu ajudo a empresa, eu estou, de alguma forma, garantindo que o salário não vai atrasar daquela empresa. Perfeito. Que vai chegar no final do mês, ele vai conseguir pagar a conta de luz, que ele vai conseguir pagar o crediário dele, que ele vai pagar a conta do mercadinho da esquina que ele passou o mês inteiro comprando. E o mercadinho vai pagar a sua conta. E tudo, aí né? gera toda aquela cadeia, né? Legal. Que a gente sabe que existe por trás disso. Eu estou muito feliz de ter tido pessoas como você, como outras pessoas que passaram e que de alguma forma contribuíram. Uma coisa que você sempre falava também para mim era, o Calegari vai chegar aqui, vai aprender fácil, não sei o quê. Mas não é muito fácil assim como a gente diz, é fácil. Tu é rápido. A receita do bolo é igual para todo mundo, meu irmão, mas a mão que bate é que é diferente. É isso então, aí. se fosse igual, toda padaria tinha o mesmo pão, né? A massa é igual, a receita, mas eu acho que o meu maior aprendizado, ele é, No dia a dia? Cara, não existe. Um dia ele é diferente do outro. Então, hoje eu atendo uma pessoa, ela tem uma necessidade, amanhã já é outra, Então, dá essa dinâmica toda e aí vai indo. E é sobre esse dia a dia na Assembleia, no Legislativo, já há tanto tempo, que eu quero bater um papo contigo no segundo bloco. Pode ser? combinado. Eu vou para o intervalo, é rapidão. Sai daí não. Vem comigo, Estamos de volta. Esse bloco tem um oferecimento da Exal Contabilidade, especialista em soluções contábeis para pessoas físicas e jurídicas. Mande uma mensagem para 99922-9228 e fale com o especialista da Exal.
Esse bloco também tem o oferecimento do escritório de Sante de Comunicação, com especialidade em assessoria de comunicação institucional, corporativa e política. O escritório de Sante apresenta um leque de soluções em comunicação para o seu sindicato, associação, instituto ou mandato político. Não perca tempo e entre em contato pelo número 99913-6763 ou pelo Instagram, @desante.br. Vem comigo, no caminho eu explico. Deputado Fagner Calegari. Rodrigo Fernandes. Estamos de volta. Estávamos falando no final agora do primeiro bloco da loucura que é o dia a dia ali na Assembleia. E não só na Assembleia, fora da Assembleia também, porque o deputado sai da Assembleia, ele é deputado onde ele estiver, no restaurante, na padaria, no município. Cara, como que é ser deputado 24 horas por dia durante o quê? 6 anos já? 6 anos. Porra, como que é esse dia a dia? Tem hora que dá vontade de sair correndo, ficar uns 20 dias fora do Acre, assim, como que é isso, cara? Tem coisas que agora, né, a gente vive o momento do mimimi, né? A gente tem que ter cuidado para falar, mas assim, eu vou falar de uma maneira que... Calegari de falar, né? De coração aberto, sem... Mas eu digo que o nosso grupo de trabalho tem que ser renomeado, tem que ser assim, em vez de botar meu time, né, que é o nome lá, botar assim, CAPES, porque a galera pode ficar doida ali dentro, né? A pressão, o trabalho, é a cobrança. Mas isso você está falando na Assembleia, de uma forma geral, ou no seu grupo, na sua equipe de trabalho? Na nossa equipe de trabalho. Porque a Assembleia, querendo ou não, a atuação dela lá é terça, quarta e quinta. Sexta, quando tem as solenes, inclusive amanhã vai ter uma, que é da Defensoria Pública. Proposta pelo seu... Não, é de reconhecimento dos trabalhos, eu não sei nem quem foi o colega que foi o autor do requerimento. Você costuma fazer do terceirizado, um dia dos terceirizados? Terceirizado, dos advogados. Hoje, inclusive, fizemos a sessão solene em defesa... Tu és advogado também, né? Advogado. Com a B agora. Agora com a B, pronto. E da mulher advogada, né, parabenizando 15 de maio, que é a data da mulher advogada, a data estadual da mulher advogada. E então, assim, hoje tu tá aqui, quando tu sai, que tu vai na feira, tu é deputado, e a pessoa te aborda e às vezes nem só de elogio. Eu ia perguntar isso agora. O que fazem mais? Elogio, aí seja ele um elogio sincero ou bajulador, um pouco importa, um elogio, crítica ou pedidos, ou um misto de tudo. O que fazem mais, cara? Não. Eu acho, Rodrigo, que eu afirmo, a gente está vivendo um momento de muita dificuldade. Muita dificuldade. Então, hoje, é claro que vem as reivindicações. Recentemente caiu a ponte ali do Polo Benfica, então a comunidade procura a gente para que a gente possa, de alguma maneira, interceder. A gente recebe elogios, poxa, o meu auxílio alimentação esse mês, inclusive ainda há pouco, na Assembleia mesmo, uma das colaboradoras perguntando, e a gente falou, não, vai ter o aumento do auxílio alimentação, a gente não conseguiu o auxílio saúde, mas a gente conseguiu dar um upzinho aí para melhorar o auxílio alimentação. É uma forma de compensar algum ganho. Mas hoje é o pedido de socorro. Pedido de socorro pessoal, pedido de socorro, da emergência. E assim, eu não sou a favor da política do sacolão, mas para aquela família que não tem trabalho, que não tem o que comer, que está sem nada em casa, que a mãe, muitas vezes é mãe e pai, tem que cuidar dos filhos e que essa criança, esse filho está indo para a escola... Muitas vezes o irmão mais velho ou a irmã mais velha é mãe e pai. Né? Sem tomar café da manhã e... Caramba, isso tem um apelo. A gente não resolve o problema, a gente dá um analgésico. Eu digo sempre que o sacolão ele é um analgésico para aquilo ali. Porque daqui mais uma semana, ou no máximo 10 a 15 dias, aquela família vai continuar com a mesma necessidade. Isso independente de estar na capital, no interior? Não. Se na capital está assim... Vou usar uma expressão que é tua também, que eu aprendi contigo. Quiçá lá no interior, quiçá lá no Manuel Urbano. Você tem rodado muito? Tem rodado muito esse estado aí? Tem... Do dia... Nós estamos em maio, esse ano já foi em quais municípios? Só não nos isolados. Esse ano? A gente,
30 e pouco, 40 dias para arredondar. 12 mil quilômetros já, a gente já andou. 12 mil quilômetros. Então, para quem não consegue ter a dimensão do que é 12 mil Daqui quilômetros... para o Rio de Janeiro são 4 mil. Então a gente foi lá e voltou, e foi lá mais uma vez. Foi lá de novo. É isso daí. Então, mas eu gosto, eu digo que eu tenho o privilégio de ter uma equipe também que me proporciona, mesmo a gente estando no trabalho... Lazer. Cara, eu passo o dia rindo com esses caras, porque assim, com esses caras não, né? Que é a Bibi que está atrás das câmeras ali, é a Cássia que está agoniada toda hora, porque toda hora estão agoniando ela ali, ela toda hora no 220, e o Jorginho que está ali, que tem a missão de cuidar da gente, porque é quem vai dirigindo, e tudo isso agora a gente colocou uma internet no carro, e agora, mesmo quando a gente está na estrada, a gente está trabalhando. Eles estão trabalhando. Está trabalhando, respondendo alguém, não deixando de dar retorno. E por isso, assim, eu sou muito feliz de trabalhar com a minha equipe hoje, mesmo, assim, muito. Eu me sinto muito confortável para estar, às vezes, o momento é de dificuldade, que às vezes a gente chega numa cidade tarde da noite, não tem mais o que comer, não tem aonde comer, dependendo do município, sabe disso, a realidade do interior é essa. E outro dia a gente estava, se eu não me engano, era Brasileira. Ou chega depois de 2 da tarde também, não tem onde almoçar. Não tem onde almoçar. Que esperar algum lugar para jantar. Era em Brasileira, a gente juntou ali. Vou falar o local, a gente estava lá no Moreira. A gente foi para debaixo da árvore lá, juntamos uns 4 tijolos, não foi, Bibi? Uma grelhazinha ali, todo mundo cansado de comer. A gente atravessou a rua, pegamos ali um pedaço de carne no açougue. E a gente comeu o que a gente fez ali. Um churrasquinho improvisado ali, na hora. Improvisado, 4 pedaços de tijolo, uma macaxeira na chaleira que a gente pegou emprestado do hotel que tinha lá, porque já era tarde da noite, a gente foi comer no outro dia, a partir das 6 horas da manhã, a gente pegar na estrada e já tá voltando para Rio Branco. Então, assim, independente de dificuldade ou não, a gente sempre acha alguma coisa para... tornar suave o ambiente. Não. Porque se for para a gente ficar só reclamando, a gente não sai de casa. E a gente tem que entender que sempre tem alguém numa situação que está mais necessitado do que a gente, né? Então não dá. Então quando a gente vai para a rua, quando a gente vai para o campo, quando eu digo campo é que é a rua mesmo, que é onde a gente tem que andar, que a gente se depara, a gente vê que a gente tem muita coisa para contribuir. E quando eu falo para ti que contribuir, eu estou querendo falar que Rio Branco precisa voltar a ser aquela cidade que era 20 anos atrás, que foi o que me fez vir morar aqui, que foi uma oportunidade. Eu vim para cá atrás de uma oportunidade. Era a cidade das oportunidades? Eu tinha acabado de morar em Blumenau, Santa Catarina, que hoje Santa Catarina é o grande boom do Brasil. Você morou um tempo no Rio de Janeiro também, não foi? Vim para cá, eu estava morando no Rio de Janeiro. E... tinha já morado ali no interior de São Paulo, tinha passado uma época em Cuiabá, mas quando eu chego em Rio Branco, eu vejo, sabe, a cidade pipocando de trabalho, e aí eu falei, não, aqui eu vou ficar. E eu fiquei aqui, constituí minha família, né, Você meus ficou filhos. E o trabalho foi indo embora, né? Porque hoje em dia está tão difícil, né, cara? Tanta gente indo embora, né? É sobre isso que eu estou falando, é sobre as oportunidades. Rio Branco precisa voltar a ser aquela cidade que já foi um dia de oportunidade. E aí eu não estou criticando nenhum gestor, estou falando que a gente tem que repensar algumas coisas. Repensar, inclusive, algumas políticas públicas para que a gente não perder essas pessoas. A gente está perdendo em Rio Branco hoje, Rodrigo, o nosso maior ativo, que são os riobranquenses, que estão indo embora. E principalmente os jovens. Não, quando a gente fala do jovem, o que eu preciso... É uma coisa que está no nosso discurso de trabalho, que é o que a gente vê no dia a dia. Eu não tenho como falar sobre saúde, sobre segurança, sobre educação, para aquela família que está lá, que não tem o que comer, que está mandando mensagem no Instagram, pelo amor de Deus, me ajuda com um sacolão, porque hoje meus filhos a gente não tem o que comer, meu menino foi para a escola sem tomar café, ele vai comer o que a escola vai proporcionar ali na merenda, ou no prato extra. Eu não tenho como falar de saúde, segurança e educação para essa família. Gregário, o que a política representa para você? Caramba, que pergunta, né? O que para mim é o maior instrumento de transformação que a gente pode fazer para a sociedade hoje. Instrumento de transformação mesmo, porque tomando como exemplo isso que eu falei da família, que eu estava te dizendo que a gente não tem como falar sobre saúde, segurança e educação,
É porque como que eu falo sobre educação quando o filho está indo para a escola sem tomar café? Como que eu falo de saúde quando essa mãe não tem condições de comprar um dipirona? E ela vai no posto de saúde, às vezes, atrás do remédio e não tem aquele remédio no posto de saúde. E segurança, eu não posso ser hipócrita e vir aqui dizer que não, que está tudo legal, porque eu sei que na esquina dessa casa tem uma organização criminosa querendo essa mãe desesperada, querendo esse jovem desesperado, porque está vendo a mãe desesperada em casa. Então, tudo isso passa por uma coisa que eu falo, que é a oportunidade. E a gente precisa da oportunidade. E quando eu falo que somos agentes de transformação, apresentei e consegui aprovar, o ano passado ainda, a lei que fala do jovem aprendiz. A empresa hoje ela tem a responsabilidade, ela tem a obrigação de contratar jovens aprendizes. Qualquer empresa. Quando ela tem um número mínimo de funcionários. Tá, mas não é só empresa terceirizada, supermercado, todas as grandes varejo, empresas. grandes empresas. Tá. E aí esse jovem, no nosso caso, que é a terceirizada, esse jovem ficava ali dentro da empresa, às vezes escorado no cantinho. E o que a gente queria era que foi o que a gente conseguiu com a aprovação da lei, é que esse jovem agora ele vai poder prestar serviço lá no ente tomador da responsabilidade, ou seja, na secretaria contratante. E lá ele vai ter o primeiro contato com o setor de RH, com o setor de tecnologia, logística. Ou seja, eu estou dando para esse jovem a oportunidade dele ter o primeiro contato. Um horizonte ali para ele dar uma olhada. Porque quando ele vai para o mercado de trabalho... Ele já olhou, já viu, já conheceu muita coisa. Vamos lá, a realidade. O jovem colocou o currículo aqui, está entregando aí, entregando empresa em empresa o currículo. Aí quando o setor do RH pega o currículo dele para dar uma lida, fala assim, ó, gostei muito de você, você foi muito bem na entrevista, fala bem. Pô, não tem nenhuma experiência. Aí o que a gente quer? É que esse jovem tenha essa experiência aqui, para quando ele for para o mercado de trabalho, opa, eu tenho uma área de afinidade, seja o RH, seja a tecnologia da informação, seja na logística, eu já vou com foco para onde eu quero trabalhar. E com experiência, que eu acho que é o mais importante. Então, quando a política representa oportunidades? Acabamos de falar, né? Com essa lei a gente está gerando oportunidade. Ó, o Acre pela Vida é um dado... E a empresa ela tem que contratar e ela tem diminui alguma coisa no imposto, tudo, ela só é obrigada a contratar. O que é essa lei? A lei é da sua autoria, né? Do seu gabinete. Não. A lei... Ela já está funcionando? Já está em vigor. Já está em vigor. O governo precisa simplesmente, como eu posso dizer assim, operacionalizar essas contratações. Correto. Mas ela já está em vigor. Só que tem algum desconto no imposto para a empresa? Não tem não. A empresa ela já tem que contratar esses jovens. O que essa empresa vai dar agora é a oportunidade para que esse jovem preste serviço lá. E não na secretaria. Na secretaria. E não fique lá na empresa, no cantinho. Só porque era obrigado a estar ali. Só porque a empresa tem a obrigação de contratar ele. Porque esse jovem, ele não é só contratado, ele está fazendo um curso ainda. Ele faz um curso no Senac, Senai, salvo engano, no Senac, em uma área afim. Então, se ele está fazendo um curso na área de TI, porque ele seja absorvido na secretaria para trabalhar na área de TI, né? E o RH, e o logística, tudo isso, idem. Então, política, para mim, é oportunidade. Para quem quer, a gente trabalha. Todo dia você sabe que a gente consegue. Agora, saindo um pouco do seu mandato, e vendo a política da forma macro, vamos extravasar, vamos passar até os muros acrianos. Bora. Isso muito me interessa. A política representativa, quero conversar sobre isso. A política representativa, ela tem dado essa oportunidade? Ela tem representado da forma que deveria, que custa o povo brasileiro? Porque a política custa caro. Democracia, eu lembro que o Jô Soares falava assim, é ruim, mas não tem outro regime melhor, tudo, mas custa caro. E é verdade, a democracia custa muito caro. A política tem devolvido isso à sociedade brasileira de uma forma geral? Rodrigo, eu acho que aqui a gente não pode, mais uma vez eu falo, a gente não pode ser aqui leviano e simplesmente jogar para a torcida as respostas. Eu acho que a gente tem muita coisa para melhorar. A gente precisa.
não dá para dizer que está tudo bem. Reformulando, você acha que o povo brasileiro, de uma forma geral, ele se sente oportunizado pelos políticos e pela política? A gente sabe que não. A gente sabe que não. Eu acho que o povo ainda não entendeu que ele é um instrumento de mudança. Pô. É o povo. O deputado, o senador, o governador, o senador, o presidente da República, ele é eleito com a força do povo. Mas aí a gente vai... Essa família que você encontra muito, como falou ainda há pouco, que está precisando só de um sacolão para comer. Para o mal político, ela vira uma presa tão fácil na hora do voto, né? A gente sabe que vira. Então, mas assim, Rodrigo, a quem interessa esse desespero? Às vezes, quando a gente está na mesa de botequim, eu sou adepto também do botequim, né? Eu vou falar... Tá me devendo, então, há muito tempo que a gente não... Semana faz passada isso eu mandei junto, uma né? mensagem para ti, tu entendeu não, tu não entendeu, eu estava te chamando para tomar uma aquela hora. Foi, para o pessoal de casa entender. Você pergunta assim, o que você está fazendo agora? Eu falei, cara, continuo no site, estou na TV, não sei o que e tal. Tu falou assim, não, pô, eu ia te chamar para tomar uma. Eu falei, pô, estou chegando em casa. Se eu tivesse entendido a pergunta 5 minutos antes, a gente ia. Tá fazendo agora. Assim, não, eu tô... Então para aqui. Eu falei de trabalho. E assim, pô, até me perdi a gente estava falando do... A política TDAH, representativa. né? Política representativa. E dessa presa fácil, que é essa família que vem te pedir um sacolão. Sim. Como que eu vou criticar essa família se na hora de votar ela ganhou 200 cruzeirinhos ali, rapaz, 200 mil reais, pá, toma aqui. Já retomei, eu estava falando sobre o botequim. Que inclusive era o que eu ia falar. Na mesa de botequim a gente conversa, eu falo sobre isso. É um momento que é o foro de discussão onde você não vai ter ali nenhuma censura, né? Porque acaba, às vezes tem do próprio colega que está do teu lado, mas a gente fala, a quem interessa isso? Para mim não passa quando a gente não dá a educação que todo mundo fala, que é um direito constitucional, onde 25% da arrecadação tem que ser investido, a gente não consegue educar ou a gente não quer educar? Eu começo a levar para esse lado. Porque, mas assim, eu tenho esperança, eu consigo enxergar que nos últimos anos tem tido algumas coisas, algumas aberrações, mas tem tido algumas mudanças, assim. A forma de fazer política com o advento aí com a chegada mesmo das redes sociais, a forma de fazer política, de se comunicar, ela está mudando, ela mudou. Mas você acha que para melhor ou para pior? Tem os dois lados. Eu tenho um colega ali na Assembleia que está no 5º mandato e vai chegar no 6º, no 7º, porque é um cara que tem trabalho, cara. Os sociais estão tão... Não, se... Transbordando ódio, né? Assim, pô, meu Deus do céu. É porque eu não olho para ela, eu não olho para ela com esse olhar, porque a rede social, ela não permite o contraditório em nada, não é só na política, em nada. E o julgamento ali, é cruel demais. Quem está do outro lado, ele é o promotor e o juiz, ele E carrasco. Às vezes te açoita mesmo. Caregário? Então, essa política do cancelamento da rede social é que... Te afetou alguma vez? Não, né? Acho que não. Tu pensa bem também antes de postar? Penso nada, de vez em quando eu vou lá e atropelo algumas coisas, mas... Ainda não foi cancelado, ainda bem. Ainda bem, né? Porque você deu esse trabalho, vai ser cancelar e descancelar. Não tem problema. Eu espero não ter problema com isso, porque eu acho que quando a gente fala de coração, Rodrigo, quando a gente fala assim com verdade, por mais que seja duro, mas é verdadeiro. Agora, quando a gente vê alguma coisa que acontece nesse sentido, às vezes é porque, às vezes é o ódio que está ali do outro lado, ou que não dá, que ele não consegue... Demais. Eu não consigo conviver bem com esse ódio que a política está levando para as redes sociais, não, cara. Aí eu me afastei das redes sociais, também foi isso. Acho que também por isso. Mas assim, tem coisa legal na rede, tá? Eu não durmo. Ó, vou falar um fuxico aqui. Todo dia antes de dormir, para eu poder dar uma desacelerada na cabeça. Desacelerar. O que te faz desacelerar? Cara? TikTok.
Eu também já usei algumas vezes. Porque você pega tudo que não presta, joga ali só... Aí eu vou rir. Resenha de futebol. Eu vou rir. Já usei algumas vezes também. Pegadinha. Eu vou rir, vou desconectar um pouco e vou dormir. Eu já usei bastante. Eu estou voltando para a fase do livro, porque você está tão cansado que você lê meia página e o livro cai por cima de você. Não, mas assim, é tipo isso. Aí o livro que era para tu devorar, para pirar ele em 1, 2, 3, uma semana... Tá sendo meu remédio de dormir. Vira aí remédio de dormir, né? Preciso para outro intervalo. A gente falou do dia a dia da Assembleia, não só da Assembleia, no dia a dia de um deputado estadual. E corre nos bastidores, os bastidores da política acreana são muito bem informados e também muito criativos às vezes. O cara cria um fato ali e acaba virando fato. Fatóis. Mas o fato é que corre nos bastidores que esse seu dia a dia como deputado estadual parece estar com o dia contado, que você tem mirado um pouco o Distrito Federal. Quero bater um papo no terceiro bloco sobre isso, beleza? Beleza. Eu vou para mais um intervalo, é rapidão. Sai daí não. Vem comigo, vem comigo, no caminho eu explico. Olá, estamos de volta. Esse bloco tem um oferecimento da Sete Limpe, que transforma a limpeza da sua casa, seu escritório ou seu estabelecimento comercial em uma experiência única. Solta o vídeo da Sete aí, produção. Eu hoje vim conhecer a loja que está fazendo a diferença na limpeza da sua casa e também do seu negócio. É claro que eu estou falando da Sete Limpe. Vamos conhecer? Vem comigo. Eu agora vim conhecer aqui o representante comercial da Sete Limpe, o William Silva. William, parabéns pela loja, muito bacana. Estou vendo aqui coisas interessantes, William. Você consegue ver aquele detergente, aquele produto que você também vê nos mercados, logicamente, mas você vê uns produtos exclusivos, de grande porte, tudo. Aqui é para atender desde o pequeno apartamento à grande empresa, é isso? Exatamente, Rodrigo. Atuamos no mercado desde 2017 com uma vasta variedade de produtos de limpeza, onde atende desde do público doméstico ao público industrial, aos produtos industriais. Hoje, como você pode ver na loja, temos produtos que vai desde a dona de casa também ao empresário, que tem uma demanda maior, né? Hoje trabalhamos com produtos com alta concentração, onde o custo-benefício disso vai ser bem maior para aquele que tem uma necessidade de consumo maior. Entendi, maravilha. Então vamos fazer o seguinte, vamos dar um exemplo assim. Eu tenho uma empresa de médio porte ali, 2 andares e tal, e eu quero o produto de limpeza. Aqui o custo-benefício vai ser melhor, porque além de eu ter um produto mais concentrado, melhor, próprio para a minha empresa, parece que vocês ainda fazem entrega, é isso mesmo? Exatamente. Além de você ter um acompanhamento de como utilizar esse produto, de como aplicar sem ter risco de fazer ou até mesmo prejudicar aquilo que você queria executar, você também tem o benefício da nossa entrega e também do nosso acompanhamento. Parece que a entrega é grátis, é isso mesmo? A partir de R$100 a entrega é grátis. Maravilha, show de bola. Então até para apartamento serve. Se eu comprar R$100, por exemplo, se eu comprar R$100 para o meu apartamento, R$200 em produtos de limpeza, a Sete Limpe vai entregar para mim de graça na minha casa, é isso? Exatamente, a entrega é gratuita a partir de R$100. Nenhum supermercado faz isso. Nenhum supermercado faz isso. O melhor custo-benefício para limpeza é na... Sete Limpe. Aonde? Coronel Alexandrino, Bosque 455. Tá certo. É isso aí. Vim hoje conhecer aqui a Sete Limpe, que dá muita facilidade para você na hora da limpeza, seja no seu apartamento, na sua casa ou na sua empresa. William, muito obrigado. Foi um prazer conhecer a Sete. Muito obrigado, Rodrigo. E esperamos por vocês. É isso aí. A Sete Limpe é especializada em produtos de limpeza no varejo e também no atacado. Na Sete Limpe você encontra desinfetantes, detergentes, sabão em pó, limpadores profissionais e muito mais. E caso você queira alugar equipamentos como enceradeira, aquelas bombas de alta pressão, para lavar carro, lavar quintal, enfim,
É só passar lá na 7, que ela também aluga por um precinho bem em conta, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Vem comigo, no caminho eu explico. Deputado estadual Fagner Calegari. Papo bom, estamos no terceiro bloco já, ainda falta tanta coisa. Galvão falava quando o jogo é bom, passa rápido, né? É isso aí, quando o papo é bom. Ou então, se tivesse plateia aqui, quando eu falar assim, tá terminando a plateia igual do Jô, não tinha aquele negócio Muito Jô, bom, né? muito bom, muito bom. Aí o Jô falava, eu também gostei, né? Mas, Calegari, conversamos muito, eu ainda não perguntei nem qual é o seu partido, cara. Qual partido que você está hoje? É o Podemos? Sou do Podemos. Podemos. Partido do Ney Amorim, O presidente Márcia Ney Amorim. Bittar, né? Márcia Bittar. Márcia Bittar teve aqui, vai ter um papo bem bacana comigo aqui também. Hoje é minha vizinha. Mora na frente, assim, ela mora na frente da minha casa. Márcia é uma querida. É. A gente ainda não se cruzou ali pelo condomínio, mas eu sei que ela mora ali, porque a rede do Wi-Fi dela tem o nome dela, aparece lá em casa. Mas, assim, da presidente nacional Renata, né? A gente Renata Abreu. Renata Abreu. E a gente o Podemos está passando por um processo de incorporação do PSDB, né? Uma sigla histórica, o 45. Que coisa, né, rapaz? Vai passar a ser Podemos. Vai ficar qual número? 20. Porque o Podemos era 19, mas com a primeira incorporação que foi do PSC, aí ficou... Mas não pode manter, por exemplo, não poderia manter o 45 do PSDB? Vai do acordo deles. Vai do acordo. Mas ficou definido que era 20. Pelo que eu tenho acompanhado até então, vai permanecer o número 20, que é o número que ficou da incorporação do PSC. E aí estuda-se uma federação com Solidariedade, PRD e alguns outros partidos ali mais mediano. Eu acho que para nossa política local... O que muda aqui? Cara, muda muita coisa. Local, para a gente, muda muita coisa. Eu consigo analisar que a gente passa a ser a segunda maior força. Aonde? No parlamento. É? Pô, sim, porque quando a gente olha para o lado da federação que já aconteceu, do União Brasil com o PP, hoje ali a gente está falando de 5 parlamentares, né? E quando acontece essa federação aqui do PSDB, Podemos e do Solidariedade, a gente passa a ter PSDB 1, Podemos 2, Solidariedade mais 1, a gente passa a ter 4 parlamentares estaduais. PSDB é o Luiz Gonzaga. PSDB Luiz Gonzaga, o Podemos. eu e o deputado André, e no André Braga Vale, né? André Vale. Um ninja, tá? A gente brinca nos bastidores, perigosíssimo. Mas fica como elogio, o deputado André. E aí, aqui, o deputado Afonso, né, do Solidariedade. O que eu falo que dentro do parlamento acreano... Montar uma chapa com esses 4 deputados, Calegari, como vai ser? Depende da chapa. Porque hoje, eu tenho... Eu estou passando, desculpa interromper, eu estou passando a entrevista toda aqui falando Calegari, deputado Calegari. Não, Eu acabei rasgando tudo isso, as pessoas de casa vão me chamar de mal educado, mas fica pela proximidade e intimidade que a gente tem. Eu vejo que essa chapa, pelo menos para a federal, ela está, parece que bem encaminhado ali. Não sei como o governo vai atuar, para não dizer agir, né? Tendo em vista que o governo vai ter que montar a chapa do União Progressista, que lá estão 6 parlamentares federais. Ou seja, e a gente sabe que... Não, mas vai espirrar a gente ali, não vai ficar todo mundo. Eu acho que vai. Você acha que vai? Vai. Não tem como ficar todo mundo. Acabou de falar isso. Pra gente... Não, você acha que vai sair. Vai sair gente vai dali. sair. Vai sair. Que talvez incorpore aqui nessa outra chapa também. Seria eu acho que qualquer não. um dali? Eu acho que aqui não vem não, porque aqui o time tá bem desenhado e tá todo mundo se enxergando na disputa. Então, quando vem alguém com mandato, é onde cria disparidade, né? Fica meio... descompensa essa chapa. Deixa eu jogar um pouco de gasolina aí nesse fogo. Bora. Mas aí, alguém com mandato. E quando a pessoa olha e fala assim, se o deputado estadual Fagner Calegari for para federal, nós vamos conversar sobre isso. Ele não tem mandato para federal. Pô, mas ele não tem mandato, mas ele tem 2 mandatos estadual, dobrando a votação,
Tem o vereador mais bem votado da história da capital, tudo também não assusta? Não, na verdade eu não tenho um mais bem votado. A gente tem 4 vereadores mais bem votados nos seus municípios, né? Boa. A gente tem 4 hoje. O nosso time. Quais são eles, cara? Ó, O Bruno. O Bruno na capital, o Vitor Martinelli em Acrelândia. O Vitor não só se elegeu, como foi mais bem votado? Mais bem votado. Nós É temos- dentista, né? É, dentista, doutor Vitor. Temos ali em Capixaba o Richard, também em primeiro lugar. E lá em Mâncio Lima, o Jean também em primeiro lugar, o mais bem votado. Então, Uma pré-candidatura a deputado federal do Fagner Calegaro também não dificulta essa montagem de chapa? assim, Rodrigo, e todos os telespectadores, né? Assim, eu tenho fui atleta por mais de 20 anos e a competição, a disputa, ela, para mim, tá dentro aqui, assim, eu gosto disso, eu gosto desse ambiente. Então eu falei, cara, se tiver que disputar com quem tem mandato terreno ou sem que for, mandato, eu jogo. quando você se dispõe a fazer disputa, tu tem que estar preparado para bater ou apanhar. Só ganha quem disputa. Ainda E mais no seu perde esporte, também. né? O seu esporte era bater ou apanhar Bateu mesmo. ou apanhar mesmo. Taekwondo, não é isso? Taekwondo. E assim, mas é claro que a gente pode atenuar alguns riscos, né? Eu não preciso ir para uma chapa que tem 6 deputados com mandato. Eu acho que uma chapa dessa, onde está todo mundo sem mandato, mas todo mundo que tem, como a gente diz, musculatura política, robustez, capilaridade, eu acho que eu me enxergo melhor. E a gente tem que olhar uma outra coisa. Tem outras chapas que vão acontecer. Não vai ter só uma ou 2 chapas. Nunca aconteceu isso. Sim, claro. Então, a gente tem outros cenários para analisar. E aí, eu acho que o futuro a Deus pertence. Eu acho que o nosso compromisso hoje é cuidar do mandato estadual. A gente tem andado, a gente tem conversado, a gente tem falado com as pessoas. Alguns parceiros, eles realmente acham que esse é o momento. Eu sou muito prudente em algumas decisões e até o mês que vem, que é o mês 6, a gente vai se reunir com o grupo. A gente vai ter que jogar esse assunto na mesa, a gente vai ter que, por mais indigesto que possa ser para um ou para outro, nós temos que tomar uma decisão, porque, como você mencionou no bloco anterior, Até mês que vem? mês 6, né? Até o mês 6. Porque no segundo semestre, as pessoas já precisam saber o que a gente vai ser, o que a gente pretende ser. Até para que tu possa montar teu time a nível de estado. Porque quando você vai para o município, tu chega lá, tu conversa com uma pessoa e fala assim, não, para senador eu já tenho fulano, para federal eu já tenho Beltrano, contigo eu consigo ficar se for para estadual. E assim vai, né? Só que assim, eu estou muito seguro, estou muito tranquilo, acho que a nossa decisão ela vai contemplar bem o grupo. Eu acho que é o momento do grupo, eu defendo internamente que é momento do grupo se consolidar. Eu acho que tem riscos que não precisam ser, que a gente não precisa correr. Por essa ótica, se afastaria uma candidatura federal no momento? Eu acho que não afastaria a possibilidade de uma candidatura federal do grupo. Mas a gente pode alicerçar uma candidatura do grupo. Não necessariamente tem que ser eu. Aí é que fica aquela questão do ego e da vaidade. Porque quem é o parlamentar estadual que não quer ir para Brasília? Eu desconheço. Eu quero ir para Brasília. Eu quero ir para Brasília. Só que eu acho que Brasília, ela vem com o tempo. Se a gente continuar trabalhando direitinho nessa pegada, agregando as pessoas cada vez mais, é tempo. E, enfim, se o time falasse, não, cara, tu é para lá, fulano para cá, a gente vai jogar, a gente vai redesenhar o time, cada um na sua posição, e a gente vai jogar o jogo. Mas hoje, mais uma vez, eu ainda defendo que internamente a gente pode se organizar para poder dar esse passo. Porque as pessoas que estão de fora precisam entender que uma candidatura de federal, ela perpassa assim, muito, não só por uma questão de você ter um vereador, de você ter 4, 5, 6 vereadores, referências nos seus municípios.
Mas é porque, como você falou, a política ela é cara para você andar, para você manter um time, não é fácil. Eu costumo dizer que nessa maratona, se a gente não souber dosar, vai faltar gás e a gente não vai chegar, entendeu? Mas, se a maratona que eu tiver que correr Se a maré for for favorável, essa, você pule nada. eu já estou me preparando. O gás eu vou ter para correr ela. E Bacana. ganhar é de quem Aí disputa. depende do eleitor, de quem disputa. Não dá para combinar, né, com o Não dá eleitor. para combinar. E uma Às vezes coisa- combina, mas o eleitor também não, não vota, né? Não, uma coisa que... Mas eu acho mal barato. Vou falar uma coisa que eu falo para todos vocês, políticos. Às vezes, quando o político vem e fala assim, aquele eleitor me enganou, eu falo assim, que legal, cara, que legal, porque o eleitor é tão enganado que quando o eleitor engana, parece que deu um troco, sabe? Não, e uma coisa que eu aprendi também ali com você em 2018, 2019, é que quando a eleição acaba, todo mundo sabe o resultado. Que todo mundo senta na mesa e como... Aí, claro, desgramado. A urna já apurou, todo mundo já sabe. Que todo mundo vira o melhor cientista Engenheiro de obra pronta. pô, engenheiro de obra pronta, isso mesmo. Então, assim, eu tô tranquilo, a gente tá bem. Eu acho que a gente vai conseguir conquistar o que a gente quer agora. Eu entendi um quase sim aí. Vamos esperar. Mês que vem, né? Tem coisa que não depende só Mês de que mim. vem? É, o mês que vem. Pô, fala para mim primeiro, pô, vem anunciar aqui. Tem coisas que... Eu acho que a gente não pode forçar o caminho. Porque quando você força, eu acho que você para de observar o que está ao teu redor. E quando tu está tranquilo aqui, e o que está ao teu redor faz isso contigo, te empurra, aí as coisas acontecem. Poxa, aconteceu de forma natural. Porque acontece de forma natural. Então você também constrói para que se aconteça de forma natural, né? Eu acho que é o fruto do trabalho. Ali sim é a concretização do trabalho. Aconteceu. Se hoje estão falando que a gente tem condições de fazer uma disputa dessa, é porque estão enxergando que o nosso trabalho hoje nos credencia para isso, entendeu? Não dá. Hoje eu falo em qualquer lugar. Não podem mais negar a nossa existência. Eu defendo aquele que ninguém vê, que são os invisíveis. A tia que limpa a escola, que os nossos filhos vão estudar, é a tia que faz a merenda, que os nossos filhos vão comer, e o tio que fica lá na portaria muitas vezes, cuidando, para que os nossos filhos não saiam. Né? E respeito muito os Que muitas vezes não tem nenhum bom dia, né? Não, e sequer tem um bom dia. E eu respeito aquele hoje parlamentar que defende o sindicalista da saúde, o da educação, os seus segmentos, o seu setor tem seu representante. Hoje eu represento os terceirizados, que não tem essa estabilidade que o servidor concursado tem, mas que ele é tão importante quanto o servidor que é concursado. Então, a gente está aqui para fazer o combate, para... Poxa, sabe, você trabalhar o mês inteirinho e chegar no final do mês e você não receber. Quem gosta? Qual é a motivação que você tem para ir para o trabalho? E se você reclamar, vai para o RH. Não. Aí é que não recebe mesmo. Aí, bico beijo, né, como a gente diz aqui na nossa gíria, né, Bibi? É um bico beijo legal. Agora, atrasa o pagamento de um servidor da saúde que é concursado, vê se ele vai. Comando de greve no outro dia, 72 horas para deflagrar a greve. Tem todo um aparato de estabilidade que hoje a dona Maria, que é a tia da escola, que sai de casa às 5 horas da manhã para poder estar às 6, para começar a preparar aquele ambiente para receber os professores e os alunos, não tem. E que muitas escolas, diretores ligam para falar assim, olha, a empresa que está atrasada, a gente se reuniu com os professores para juntar, para dar sacolão, para o pessoal não ficar sem ter o que comer em casa. Não, então, hoje a gente consegue mostrar a força da terceirização, a força do trabalhador, que muitas vezes não é visto e muitas vezes, como você já mencionou, Rodrigo, não ganha sequer um bom dia. Pronto, tá aí. Isso aí, infelizmente. Infelizmente. Deputado Fagner Calegari, a gente
costumo encerrar o programa com um quadro aqui, Ih, que é o pinga-fogo. Ele vai. chama 0 a 10. 0 a 10, por quê? Ixi, bora. Eu falo aleatoriamente algumas personalidades acrianas, brasileiras, mundial. E você Tomara vai que dar eu uma nota de 0 a 10 e justificar a mesma. Vamos lá? Vamos, tomara que eu conheça essas personalidades aí. Conhece. Bora. Solta a vinheta aí, produção. Tião Bocalon. Puta merda, começou com o Tião. Ah, vamos lá. Não, é o prefeito, né? Eu acho que é o prefeito, precisa... Tem uma coisa que eu gosto nele que pouca gente gosta. Esse jeito turrão dele é dele. Eu dou nota 5. Eu acho que tem que ter um pouco mais de diálogo. Falta esse poder de dialogar de forma mais tranquila com o parlamento, com as pessoas, com as lideranças políticas. O Tião... Lá em Acrelândia, a gente falou ainda agora, a gente estava participando de um evento na cidade, que era a campanha do prefeito lá, Olavinho Boiadeiro. Tião Bocalon me cumprimentando, a gente cumprimentando todo mundo, e o prefeito Tião Bocalon me deu boa noite e falou: tu é de Sena, né? Eu sou o terceiro deputado mais votado da capital. Ele não conhece, eu acho que está faltando ele conhecer as lideranças políticas da capital. E aí o Bruno veio aí e sacramentou esse trabalho. O Bruno respondeu. Mas nota 5. O prefeito tem trabalhado, mas eu acho que ele precisa melhorar esse trato. Donald Trump. Putz. Aí, meu irmão. Eu vou dar nota 5 também para o Trump. Por quê? Eu acho que essa falta de diálogo. Político, o chefe de Estado, ele tem que ter diálogo. A gente não pode simplesmente, ainda mais quando a gente fala dos Estados Unidos, que é a grande potência mundial, eu não posso apagar incêndio com gasolina. Sabe, de certa forma, a gente sabe do problema que está acontecendo lá entre a Rússia e a Ucrânia, e o poder que os Estados Unidos têm para poder mediar esse conflito, e eu não posso simplesmente impor para um dos lados ou querer, sabe, de forma bater a mão, falar alto, ser deselegante com outro chefe de Estado. Eu acho que o político ele tem que ter esse trato com outro político. Pior, o chefe de Estado tem que ter esse trato com outro chefe de Estado. Marcos Alexandre. Marcos Alexandre é um amigo. Eu nunca tive a oportunidade de trabalhar com o Marcos. E levando para esse critério do diálogo, eu consigo dar aí uma nota 7, consegue dialogar. Tem feito escolhas ruins, decisões que tem custado um pouco, mas eu não posso falar que ele não dialoga. Ele dialoga bem, bastante, muito bem, vou colocar assim. Nunca trabalhamos, nunca fui do PT, nunca tive nenhum cargo público antes do mandato, então essa minha nota ela vai pela pessoa, assim, eu quero dizer que eu quero deixar isso claro para quem nos acompanha nesse momento, que não é nenhum favoritismo para um ou para outro, não é isso. Senador Márcio Bittar. Meu Deus, o Márcio, para mim, é um parlamentar de muito destaque, eu acho assim, principalmente na legislatura anterior. Hoje está ali como um combatente, né, do atual governo federal. Eu acho que o Márcio tem que falar um pouquinho mais do Acre e um pouquinho menos do ex-presidente, do Bolsonaro. Pô. Vamos falar mais do Acre e menos do Bolsonaro? Mas eu gosto do Márcio, todo mundo sabe isso. Pro Márcio? Dou nota 7 também. Vou suavizar agora, para Bora. tranquilizar. Não, tô tranquilo. Empresário Gebert Williams. Putz, grila, eu dou nota 10 aí, não tenho como não ser, né? Falei ainda há pouco sobre ele, sobre o Bruno. Tudo que eu sou hoje, eu devo, primeiramente, ao Papai do Céu, que deu saúde para a gente correr atrás.
Mas todo mundo sabe que foi o Gebert que me deu a chave para abrir algumas portas. Então, não tenho como dar uma nota menor que essa para ele. E já tive a oportunidade de falar isso para ele, aquilo que eu te falei ainda há pouco. A gente tem que dar para as pessoas o reconhecimento que elas tiveram nas nossas vidas. Então, hoje eu reconheço. Para mim e a grande pergunta que fica, é candidato ou não é? Eu abro o mandato para ele ser, se for da vontade do grupo, e vou cuidar da campanha dele como cuidei da do Bruno. Foi isso aí, dá um corte maravilhoso, hein? É. Calegaro, cara, obrigado. Papo bom. Conversamos aí sobre diversos assuntos, vida pessoal, do dia a dia do deputado, tudo. Te desejo muito sucesso. Obrigado. Sucesso, sempre que eu desejo para qualquer político que vem aqui, o sucesso do político, ele tendo sucesso e cumprindo com aquilo que se propõe, a população agradece sempre. Só quem ganha é a população. Eu agradeço o convite de poder ter vindo aqui hoje, falar um pouquinho do nosso trabalho, falar um pouquinho dos nossos invisíveis, que é as pessoas que a gente defende, falar um pouquinho da minha equipe, que é quem me ajuda todo dia. As pessoas de casa talvez não saibam, mas o político, ele não trabalha sozinho, ele não consegue fazer tudo sozinho. Então, eu estou muito feliz mesmo. Acho que esse ano é o primeiro programa de TV, Bibi, esse ano? Para ter uma ideia, esse ano acho que é o primeiro programa de TV que a gente está vindo. E sempre que precisar, sempre que quiser fazer um pinga-fogo aqui, legal, pode chamar. E pode trazer pauta polêmica. O vereador Bruno Moraes, ele teve aqui, ele já era vereador, mas não como vereador. Ele veio debater sobre a terceirização com o Marcelo Jucá e foi um papo bem enriquecedor aí, foi bem... Teve hora que saiu um pouco de faísca, mas foi bem bacana. Não tem como não ser, né? É água e óleo, né? Mas o importante é que a gente defende a melhoria das pessoas, da qualidade de vida das pessoas. Esse é o ponto principal. Se a gente continuar trabalhando, visando o bem-estar das pessoas, eu acho que tem um meio caminho andado aí já. Sucesso. Obrigado, mano. Um abraço. Lembrando que esse programa será reprisado no sábado, às 9 horas da noite, e que você também pode assisti-lo na íntegra em 2 canais no YouTube, TV Tribuna 9.1 e Vem Comigo, _TV. Até a próxima. Vem comigo. Oferecimento Isal Gestão de Pessoas, o maior banco de currículos do estado para a sua empresa.